Eu vou ler um texto aqui, aí nós vamos orar, e aí a gente avança, ok? Eu vou ler Efésios 2:19 até o 22, e aí nós vamos orar, e aí vamos seguir aqui nosso encontro. Já entrou a maioria dos irmãos, tem mais outros que vão entrar ainda, mas aos poucos vamos caminhando. Efésios 2:19 diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Vamos orar então, aí a gente dá o play. Senhor, nós te louvamos por esse momento, te louvamos pela vida do pastor Jefferson que está aqui conosco, ó Pai, na sua correria, no seu dia a dia, nas demandas da igreja. Atenciosamente nos atendeu para nos servir aqui como igreja local também. E nós te louvamos e pedimos para que o Senhor o sustente, fortaleça ele, sua família, a igreja também. Agradecemos os irmãos da igreja que estão aqui conosco, que esse tempo seja de edificação, de instrução para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Jefferson, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por essa oportunidade. Os irmãos aí também, tem alguns irmãos que estão como ouvintes, tem outros da formação que estão aí já na missão que nós temos, que foi dado de ler o livro Ame a Sua Igreja. E o nosso desejo hoje aqui, a nossa proposta é debater o assunto sobre o livro, conversar algumas demandas, abrir para perguntas também. É isso. E ano que vem, quem sabe, o pastor venha novamente pregar aqui para a gente. Beleza? Amém, vamos lá. Temos o pastor Jefferson, não conheceu o pastor Luiz Henrique, está aqui. Acho que, não sei se ele está ouvindo aí, mas ele estava, na época que o pastor Jefferson veio aqui, ele estava pregando em Corumbá. Tem o Denis aqui também, lembra dele, né? Do Varão de Guerra, do Pentecoste. E aí tem outros irmãos aí, mas é isso. Então, vamos ouvi-lo aí, uma introdução aí sobre o livro. Os irmãos foram recomendados para ler o livro, acho que são... o deles aí, o Terra. O Hudson já comentou hoje, não consegui ler o livro não, mas está na missão aí, né, Hudson? Mas é isso aí, a gente vai comentando aqui, fazendo perguntas também direcionadas ao tema do livro, Ame Sua Igreja. E tá contigo aí, pastor, a gente vai caminhando aí. Muito bom. Meus irmãos, uma alegria ter esse tempo aqui com vocês. É sempre um prazer falar sobre igreja, sobre eclesiologia, sobre doutrina da igreja. É sempre um prazer falar com um grupo que tem se dedicado ao ministério, ao desejo pelo ministério, a uma formação que sirva a igreja de maneira mais precisa, de maneira onde nós possamos desenvolver uma membresia forte, uma membresia que serve uns aos outros. Eu não vou, se o pastor Anderson me permite, eu não vou falar sobre o livro, tá? Porque, como vocês leram o livro, eu tenho certeza que vocês leram, o pastor me confirmou que vocês leram esse livro, né? Então, eu não vou falar sobre pedaços do livro, mas eu queria dirigir a nossa discussão partindo de algumas questões, algumas perguntas que são necessárias serem feitas por aqueles que almejam o ministério. Ou seja, existem aspectos para aqueles que almejam o ministério que são necessários. Um dos aspectos é desejar o ministério. Outro dos aspectos é que outros pastores reconheçam naqueles que desejam o ministério a condição de exercer tal ministério. E o terceiro passo, a gente tem a igreja, porque a igreja precisa reconhecer
aqueles que desejam, aqueles que outros pastores já reconheceram, agora a igreja precisa reconhecer. Então, nós temos um caminho para aqueles que desejam o ministério. E o caminho daqueles que desejam o ministério não passa só pelo seu desejo interno, mas passa de forma última pela igreja. Portanto, a primeira pergunta que alguém que deseja o ministério precisaria fazer é: o que é a igreja? E eu sei que essa pergunta parece óbvia. Eu sei que essa pergunta ela parece bastante natural e fácil de ser respondida. Mas será que se a gente pensar exatamente o que quer dizer igreja, ou o que significa uma igreja, será que nós não chegaríamos, talvez, a compreensões fora daquele senso comum ou daquilo que a gente geralmente ouve sobre igreja? Porque, vamos lá, me ajudem aqui. Como a gente geralmente responde o que é igreja? Se alguém pergunta para você o que é uma igreja, o que você responde? Igreja é nós. Igreja é nós. Nós já temos um corintiano aqui. Não, eu responderia que é o ajuntamento dos santos, né? Ajuntamento dos santos. Debaixo da direção de um corpo de presbíteros, né? Sim. Mas olha que interessante. Aqui a gente está falando da igreja visível ou de uma igreja invisível? Eu pensei na igreja local, A gente está pensando sempre na igreja local. Mas a igreja local, ela está relacionada, por exemplo, com aquela que é a igreja que a gente chama de igreja invisível? Ou são duas igrejas distintas? Por quê? Olha só, olha que interessante. Quando a gente pensa no que é a igreja, a gente sempre pensa num aspecto muito mais prático, muito mais funcional. E a gente não pensa ontologicamente, ou seja, a gente não pensa em questão de natureza com relação à igreja. Qual é a natureza da igreja? Qual é a natureza dela? Entende? Então, tudo isso que vocês estão falando está correto. Nós somos a igreja, ok. Mas tem algo a mais do que isso, não tem? Tem algo a mais do que isso. Tem algo a mais do que a igreja a qual nós servimos. É por isso que, por exemplo, teólogos batistas, na própria Confissão de 1689, ou teólogos holandeses como Herman Bavinck, por exemplo, fizeram as distinções ou tentaram distinguir, por exemplo, as relações entre igreja visível, igreja invisível, santos visíveis, como a gente vê na Confissão de 1689, no capítulo sobre igreja, né, na própria Confissão Batista, nós vemos o termo santos visíveis na abertura do capítulo sobre igreja. A confissão abre, não falando da igreja local. Se você lê a Confissão Batista de 1689, você não vai ver a abertura da parte sobre igreja falando da igreja local. Ele começa falando da igreja invisível. Por quê? O que é a igreja invisível? Porque isso faz parte da definição de igreja, certo? Quando a gente se pergunta o que é a igreja, a gente também precisa ter essa compreensão. Então, o que é a igreja invisível? Primeiro, existe algo como uma igreja invisível? E aí? Vou me arriscar a responder aqui, professor. Eu Bala. diria que a igreja invisível é... Não sei se a gente consegue colocar na palavra ajuntamento, talvez não seja a expressão ideal, mas é um ajuntamento sobrenatural dos santos comprados por Cristo ao longo de toda a história do passado, do presente e do futuro, né? E isso é sobrenatural porque a Assembleia dos Santos, né, é algo que está diante do Senhor, diante do próprio Deus. Ok, muito bom. Então, nós temos uma primeira compreensão em termos de igreja invisível, com a afirmação de que a igreja invisível é a reunião de todos os santos, de todas as épocas, Sim. aqueles que foram, aqueles que são e aqueles que ainda serão regenerados
esses fazem parte de uma igreja que a gente chama de igreja invisível, que ela é una, certo? Ela é imaculada, ela é perfeita. Por exemplo, Universal. existe disciplina nas nossas igrejas, certo? Sim. Por que existe disciplina nas nossas igrejas? Eu enxergo como um método, de purificação da igreja, daqueles que não são verdadeiramente regenerados, né? Sim. Então, estão limpos da igreja, né, afastados, e daqueles que são regenerados, mas que estão em pecado, é um método de arrependimento. Então, é uma purificação para aqueles que não são regenerados, se apartarem da igreja, e para aqueles que são chamados ao arrependimento de uma forma mais efetiva, né? Mas por que ela é necessária? Por que a disciplina é necessária? Por que ela é uma ferramenta necessária na igreja? A igreja é um conjunto de pecadores, né? Então, por quê? Mas por quê? Para manter a pureza da igreja. Mas por quê? Por que a igreja está impura? Entende? A gente precisa de disciplina porque a gente erra. A disciplina é fruto do nosso erro. A disciplina acontece porque a gente aceita pessoas na igreja que a gente não deveria aceitar. E a gente, às vezes, exclui pessoas da igreja que a gente não deveria excluir. Então, olha só como, quando a gente pensa nas atividades da igreja, ou na própria natureza da igreja, a gente esquece que a disciplina na igreja local, ela é necessária porque a gente falha. A gente falha. E a gente falha não é por uma falta de preparação, mas é por uma incapacidade da nossa natureza. Por quê? A gente consegue ver a intenção do coração de alguém? O que a gente vê? A gente julga o quê? As ações. Atos, sempre ações. A gente não julga a intenção de ninguém. Por isso, no processo de disciplina, a gente nunca vai poder dizer, olha, eu acho. Não, você não tem que achar nada. Porque você não julga a intenção de ninguém. Você só julga ato. Seja ato de fala, seja um ato em termos de ação, mas você só julga atos. Aquilo que foi dito, aquilo que se fez. Ninguém julga a intenção do coração de ninguém. E quando a gente só julga atos e não julga intenção, a gente está sujeito a aceitar pessoas que dizem uma coisa com a intenção de fazer outra. E é por causa disso que nas nossas igrejas existe disciplina. Porque a gente não consegue ver a intenção do coração de ninguém, nós julgamos atos, portanto, nós erramos e precisamos corrigir o nosso erro. Nosso erro. Mas tem disciplina na igreja invisível? Tem, Tem? tem. O próprio Deus disciplina a pessoa. Será que tem disciplina? Porque, olha só. O próprio Deus vai guiando, vai corrigindo a pessoa, né? Sim, aqui. Mas pense no contexto escatológico. Pense no contexto final da igreja. Porque a gente sempre afirma que a igreja é una, é imaculada, é perfeita. Certo? Se a gente erra nas pessoas que a gente aceita na igreja, quem aceita pessoas na igreja invisível? O Deus invisível, que não erra. O próprio Deus, o próprio Cristo, é ele quem aceita as pessoas. Cristo não vai errar como a gente, certo? Porque Cristo não vai julgar como a gente julga. Ele não vai julgar atos. Ele vai sempre julgar as intenções dos corações. Né? Por isso que nós temos o salmista dizendo: Senhor, tu me sondas, me conheces, tu sabes quando eu sento, quando eu levanto. Ainda a palavra nem chegou na minha boca e tu já sabes. Ou seja, não dá para a gente fingir diante de Deus. Então, na igreja invisível, não existe disciplina. Mas como a igreja invisível se torna visível?
A gente já entendeu que existe uma igreja que é a igreja perfeita, que é a reunião de todos os santos, de todas as épocas, que nessa igreja não existe falha, não existe disciplina, porque Cristo, o próprio Cristo é quem recebe as pessoas nessa igreja, e ele julga diferente da gente, ele não julga atos, ele julga intenções do coração. Mas a minha pergunta, ela leva a outras questões. Por exemplo, quem aqui pode assistir um sermão na Igreja Invisível? Quem aqui pode dizer, não, eu fui batizado na Igreja Invisível? Ah, hoje eu não vou para a ceia na minha igreja, eu vou para a ceia na Igreja Invisível. Não dá para a gente fazer isso, concordam? Tudo bem? Concordo. Ok. Se alguém Falar que foi discorda batizado, a gente já fica preocupado ainda. Se alguém discordar disso, aí eu já vou dizer que o Anderson tem alguns problemas para lidar. Alguém dizer, não, eu ouvi domingo passado um sermão na Igreja Invisível. A gente já Eu teria um batismo em problema, casa de línguas. a gente já teria um problema muito grande. Então, como a gente lida com essa dimensão da Igreja Invisível, da perspectiva temporal ao qual nós estamos inseridos? Vocês entendem isso? A Igreja Invisível, ela está fora do tempo, fora do espaço, tá? E nós estamos inseridos no tempo e no espaço. Como nós, do tempo e do espaço, lidamos com essa perspectiva da Igreja Invisível? Nós lidamos com ela através da igreja local. Então, nós não temos duas igrejas, uma visível e uma invisível. Nós temos uma igreja, que é a Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo é representada, é expressada na terra através das igrejas locais. Ou seja, não tem como alguém dizer que serve a igreja invisível e não servir a uma igreja local. Não tem como alguém afirmar que ama a igreja de Cristo se ela não ama uma igreja local. Porque a expressão visível do reino de Deus é a igreja local. Então, ninguém pode se dizer no reino de Deus se não ama e não serve a expressão local do reino de Deus, que é aquilo que a gente chama de igreja visível. Essa igreja pode não ser perfeita por causa da nossa incapacidade, como a gente viu. Essa igreja pode ter os seus problemas. Essa igreja pode ter as suas dificuldades. Essa igreja pode ter pessoas problemáticas. Pode não. Ela sempre terá. E, em alguns momentos, ela será formada, na maior parte, por pessoas problemáticas. Mas, quando a gente está servindo a igreja local, é só aí que nós podemos afirmar que fazemos parte daquela que é a igreja invisível. É só aí que nós podemos afirmar que amamos realmente a Cristo. Ninguém pode dizer que ama Cristo e desprezar a noiva de Cristo. Ninguém pode dizer que ama o Senhor, a igreja, e desprezar a igreja pela qual ele morreu. Ninguém pode. Isso não é compatível. Isso não é possível. Então, como se serve e como se comprova o pertencimento àquela que é a igreja invisível, apenas na sua expressão visível, que é a igreja local, ou seja, amando a igreja local, servindo a igreja local. E não é amando a igreja local e servindo a igreja local porque nós vamos apenas amar as pessoas que estão ali. É porque a forma de amar a Cristo é amar aqueles que o Senhor nos deu. É aqueles que o Senhor nos deu. Nós só amamos a Cristo quando amamos aqueles que ele nos deu. Então, é muito fácil, irmãos, é muito fácil a gente usar da igreja para os nossos próprios propósitos.
para as nossas próprias intenções. É muito fácil a gente utilizar a membresia de uma membresia fiel, para os nossos próprios pensamentos, para os nossos próprios satisfazer os nossos desejos, seja ele de status, de reconhecimento, seja ele por causa da nossa vaidade. É muito fácil fazer de uma igreja um alimento para a nossa vaidade, para o nosso orgulho. Mas isso, ele só se dissipa quando a gente entende que não existe uma igreja invisível que Cristo reina e uma igreja visível que ele não reina. Ele reina naquela que é invisível e na expressão local dessa igreja. Ou seja, quando nós estamos na igreja, Cristo está presente. Quando nós estamos servindo a um irmão, Cristo está presente. Quando nós estamos disciplinando alguém, Cristo está presente. Quando nós estamos discipulando alguém, Cristo está presente. Quando nós estamos nos dedicando aos estudos para que a membresia possa receber um alimento fiel, Cristo está presente. Deus está presente naquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz diante de Deus. E o serviço que prestamos à igreja, ele é, em última análise, não um serviço àquelas pessoas apenas que estão na igreja, mas ela é um serviço ao próprio Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende que o serviço à igreja não é uma obrigação, mas é um benefício que a gente recebe. Se gastar pela igreja não é assim como se a gente estivesse sendo obrigado a isso, mas é algo que Deus nos dá pela graça. A graça de pregar o evangelho, a graça de discipular pessoas, a graça de amar a igreja, a graça de servir irmãos que muitas vezes não reconhecem o quanto que a gente faz. Porque percebam que quando a gente passa por isso, é aí que a gente se aproxima de Cristo. Então, por que eu comecei com toda esse aspecto teológico da igreja invisível? Porque é olhando a partir dessa perspectiva que a gente entende a natureza da igreja local. A igreja local não é um clube, não é um clubinho de pessoas que têm ali mais ou menos o mesmo interesse comum e que se gostam. Pelo contrário, muita gente não se gosta na igreja. E não se dá bem mesmo, porque elas são diferentes. E olha, sinceramente, eu não me importo nem um pouco de ter gente diferente na igreja, porque o que une uma igreja não são as afinidades. As afinidades unem um clube. Ok, um clube precisa de afinidade, a igreja precisa de evangelho. Evangelho. É o evangelho que une as pessoas. E o evangelho só é anunciado com fidelidade quando homens estão dispostos a se gastar pela igreja que Cristo morreu. Então, às vezes, a gente acha que a gente está fazendo muito pela igreja, né? Puxa, mas só eu faço coisas aqui. Puxa, mas só eu trabalho nessa igreja. Nossa, olha, ninguém reconhece o meu valor. Ninguém, né? Aí, para aqueles que são talvez mais antigos e têm um passado obscuro antes de se tornarem batistas, vão lembrar de uma música que vai dizer: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústias e dor. Aí você fala: olha, eu estou sofrendo, Senhor, porque só eu trabalho para a igreja. Mas percebe que quando você avalia dessa perspectiva, você está esquecendo Cristo pregado no madeiro? Você está esquecendo aquele que se gastou por sua igreja ao ponto de ter sua carne rasgada pela igreja? Quem de nós aqui
pode olhar para a cruz e dizer: eu estou fazendo muito pela igreja? Quem aqui teria coragem de fazer isso? Quem aqui teria coragem de, diante da cruz de Cristo, do sacrifício, do sangue derramado, dizer: eu estou fazendo muito pela igreja? A grande verdade, irmãos, é que todos nós somos inúteis. Absolutamente inúteis. A igreja não precisa de você. A igreja não precisa da sua inteligência. A igreja não precisa do seu dinheiro. A igreja não precisa do seu tempo. A igreja vai permanecer mesmo sem você, acredite se quiser. A igreja não depende de você. Mas o contrário não é verdadeiro. Você depende da igreja. Não é a igreja que depende de você, mas você depende da igreja. Não são as pessoas que estão lá que dependem de você. Você depende delas. Porque sem a igreja, você não tem a comprovação da sua participação naquele que é o reino de Deus. Sem a igreja local, você não tem absolutamente nenhuma possibilidade de afirmar a sua participação naquela que a gente chama de igreja invisível. Então, se você ama a igreja, se você diz: eu sou um regenerado e eu quero servir a igreja, a única forma de fazer isso é se gastando por ela, é amando ela, é servindo a ela. E a gente não faz isso no contexto imaterial, invisível, mas a gente faz isso no tempo, no espaço, amando as nossas igrejas locais, servindo as nossas igrejas locais. Olha só. Na página 39 do livro que vocês leram, lá no último parágrafo, tem uma citação do Bonhoeffer, certo? Dietrich Bonhoeffer. Acredito que a maioria deva conhecer o pastor Bonhoeffer, foi um pastor alemão e foi ali um mártir por ser contra o regime nazista, a ponto de participar de um famoso atentado contra o próprio Hitler. Olha só o que o texto diz. Começando pelo texto do Mérida e depois indo para o texto do Bonhoeffer. É um privilégio estar em comunhão com irmãos e irmãs. E o fato de você ser descontraído, ou tímido, introvertido, ou extrovertido, não tem nada a ver. Ou seja, o seu jeito pouco importa. Mas eu sou assim, esse é meu jeito. Ninguém quer saber do seu jeito na igreja. O seu jeito na igreja pouco importa. Você na igreja não é importante. Você não tem valor. Você não tem valor. A igreja não vai sucumbir sem você. Pode ser o pastor mais famoso do mundo, não importa. A igreja vai permanecer com ou sem você. Então não importa o seu jeito, não importa o seu talento, não é isso que importa. A comunhão está no cerne do que é ser um cristão. Ou seja, o coração do que é ser um cristão está na igreja. Não está no puro conhecimento intelectual, não está na quantidade de livros que você lê, não está na sua eloquência, na sua oratória muito bem trabalhada, rebuscada. Em nada disso está o coração do que é ser cristão. O coração do que é ser cristão está na igreja. Por isso que eu afirmei que a igreja não precisa de você, mas você precisa da igreja. Se você é um cristão, você precisa da igreja. Bonhoeffer descreve esse privilégio com essas palavras. É pela graça de Deus que a congregação pode se reunir visivelmente nesse mundo para compartilhar a palavra de Deus e os sacramentos. Olha a palavra, visivelmente.
Perceberam isso? Perceberam como, quando ele diz visivelmente, o que ele está pressupondo? Perceberam isso? Então, olha, é pela graça de Deus que a congregação pode se reunir visivelmente nesse mundo, no tempo, no espaço, de forma visível, para compartilhar a palavra de Deus e os sacramentos. Nem todos os cristãos têm acesso a essa bênção. Os encarcerados, como era o caso dele, os doentes, os exilados, os que proclamam o evangelho em terras pagãs estão sozinhos. Eles sabem que a comunhão visível, olha de novo a palavra, visível, é um privilégio. A presença física de outros cristãos é uma fonte de alegria inigualável e força para o crente. O encarcerado, o doente e o cristão exilado vêm na companhia de outro cristão, um sinal físico ou visível da presença graciosa do Deus triuno. É graça, e nada menos do que graça, o fato de podermos viver em comunidade com irmãos em Cristo. É interessante que às vezes a gente vê a igreja como um peso, né? E, como eu disse anteriormente, a gente pode usar a igreja para alimentar o nosso desejo por reconhecimento, por status, por ter talentos reconhecidos. Mas para pensar o que é a igreja. Para pensar partindo da perspectiva de uma igreja invisível. Na expressão visível dessa igreja, nós podemos começar na igreja hoje, algo que nós faremos por toda a eternidade. A maioria das coisas que a gente faz nesse mundo vai cessar, vai acabar. A maioria das coisas que a gente faz nesse mundo vai acabar. Mas aquilo que a gente faz na igreja é aquilo que vai continuar para sempre. Adoração a Deus, servir aos outros, isso vai continuar para sempre. Conhecer a Deus, isso vai continuar para sempre. Então, a expressão daquilo que se faz localmente na igreja é aquilo que vai permanecer. E muitas vezes a gente tem dado mais atenção e colocado muito mais a nossa energia naquilo que vai cessar, do que aquilo que vai permanecer. E parte disso é porque a gente não entende a natureza da igreja. A gente não entende a natureza da igreja. Por isso, a primeira pergunta que eu coloquei para vocês é: o que é a igreja? A segunda pergunta que a gente precisaria se fazer é: o que é ser um presbítero? O que é ser um pastor? Se a gente entendeu agora, ou pelo menos ampliou a nossa compreensão do que é uma igreja, em termos de natureza da igreja propriamente, para pensar, então, agora, o que significa ser um pastor de uma igreja? O que significa ser um professor em uma igreja? O que significa servir uma igreja? Por isso que pastores, eles lidam o tempo inteiro com o sentimento de ser inadequado. E eu vou encorajar vocês aqui. Não se sintam inadequados, vocês são inadequados. Vocês não precisam só se sentir inadequados, vocês são mesmo. Nós somos. Então não fica assim, eu me sinto inadequado, eu me sinto insuficiente. Não, meu irmão, libera esse sentimento, você é mesmo. Você é inadequado, você é insuficiente, você não é capaz, não é mesmo. Não é mesmo. Porque a régua é muito alta. O padrão é muito alto, porque o padrão não é meu, não é do Anderson, não é de nenhum pastor. O padrão é o padrão de Cristo. E ninguém, diante do padrão de Cristo, vai se sentir adequado. Você é inadequado, sim.
Então, não espere se sentir adequado, suficiente, para então você servir a igreja. Porque fazendo isso, você não vai servir a igreja nunca. Nunca. Porque você nunca será suficiente. A nós não é dado servir a igreja porque somos suficientes. A nós é dado servir a igreja por graça. É por misericórdia de Deus que Deus institui pastores na sua igreja. É por misericórdia de Deus que pastores podem pastorear uma igreja. Não é porque esses pastores são suficientes, ou porque eles têm. Eles leram muito. Que se importa? Não, eles já leram muitos livros. Não é o intelecto que dirige uma igreja, não é o intelecto que pastoreia uma igreja, mas são pessoas capacitadas pelo Espírito, pela graça de Deus, que pastoreiam igrejas. Homens insuficientes, inadequados, com as suas falhas, mas com a graça de Deus. Não com o intelecto, mas com a graça de Deus. Eu não conheci até hoje um pastor sério. E podem pensar aí, qualquer pastor. Eu conheci muitos pastores. Mas eu não conheci até hoje um pastor sério que dissesse: a igreja chegou onde está por causa do meu intelecto. Ou porque eu li tantos livros. Eu sempre ouvi da boca de pastores experientes que foi a graça de Deus. Eu não sei como eu fiz, porque eu não fiz nada. Foi só a graça de Deus. Reverberando aquilo que Lutero um dia disse: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Gente, nós sempre somos insuficientes. Sempre somos inadequados. Porque a igreja é a igreja de Cristo. O padrão é o padrão de Cristo. A régua é a régua dele. Ele é o Senhor da igreja. Mas isso não deve nos impedir de, amando a igreja, servir ela da forma como Deus quer que a gente sirva a igreja. Se Deus quer que você sirva como um pastor, seja o melhor pastor que você puder ser. E fazendo isso, você honrará ao próprio Cristo. Se Deus quer que você seja um professor na igreja, seja o melhor professor que as suas capacidades lhe permitirem. E fazendo isso, você servirá com fidelidade à igreja e o nome do Senhor será glorificado. Se Deus quer que você atue na igreja com aconselhamento, seja o melhor que você puder ser, com a consciência de que toda vez que você serve um irmão, você serve ao próprio Cristo. Em última análise, irmãos, nós somos colocados na igreja por graça, por misericórdia, para ter o privilégio e a alegria de servir aos outros através do evangelho. Não através aquilo que a gente acha, não através dos nossos sentimentos, mas através do evangelho. Então, o que é um pastor? O que é um pastor? Pastor é alguém que depende da graça, que depende da misericórdia. Não é alguém que é melhor do que os outros. Não existe classe de crente na igreja, certo? Todos nós concordamos com isso, certo? Não existe classe de crente, crente de primeira classe, né? Crente de segunda classe. Então, crente de primeira classe são aqueles que, né, são ali pastores, diáconos, que têm cargo na igreja. Esses são crentes de primeira classe. O crente de segunda classe é aquele que não faz nada na igreja, fica só sentado no banco. E aí você tem o crente de terceira classe, que é aquele que cometeu algum pecado que algumas pessoas conhecem. E aí, esse aí a gente sabe que pecou. A gente não tem isso na igreja. Todos nós somos pecadores, todos nós somos insuficientes, todos nós somos dependentes de Deus. Nós recebemos o privilégio de, no meio de tantos insuficientes, sermos aqueles insuficientes que Deus escolheu para servir a sua igreja. Portanto, meus irmãos, se Deus te chamou para servir a igreja,
Sirva no melhor da sua força. Sirva da melhor forma que você puder. Ame a igreja, sirva a igreja, porque isso é o mesmo que dizer: ame a Cristo e sirva a Cristo. Não se pode amar a Cristo e servir a Cristo sem amar a igreja e servir a igreja. Certo, meus irmãos, eu devolvo aqui a palavra ao pastor Anderson. Essa foi... Vocês viram que o pastor Anderson pediu para fazer uma introdução. A minha introdução levou uns 40 minutos. Então, eu não sou muito conhecido por falas rápidas. Eu peço perdão se eu passei do que estava previsto, mas eu devolvo aí a palavra ao pastor Anderson para ele continuar a nossa reunião. Maravilha. Vamos caminhar para o encerramento. Pastor, muito obrigado. Uma alegria. Um prazer. Muito bom. Se pudesse, a gente continuava mais aqui, mas sei que o horário já está tarde. E o pastor puder orar por nós, agradecendo aí esse tempo. E vamos falando. Claro. Olha, marcar depois outro momento aí. Vamos marcar. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero, em outro momento aí, certamente revê-los pessoalmente. Vou orar por vocês. Vocês estão sempre aqui nas minhas orações, viu? Muito obrigado, pastor. Vou orar pelo senhor também. Bom, vamos orar, irmãos. Pai de graça, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor dá homens desejosos de servir a tua igreja, de se gastar na tua igreja, entendendo o serviço à tua igreja como um privilégio, uma alegria. Obrigado pelo pastor Anderson, obrigado pelo pastor Luiz, pela fidelidade deles, pelo serviço que eles têm prestado a essa igreja. Obrigado pelos irmãos presentes aqui, dispostos a aprender, que o Senhor os sustente, que o Senhor os dê graça, que o Senhor os dê conhecimento e que, acima de tudo, o Senhor os conceda amor por tua igreja, ó Pai. Que todas as vezes que nós olharmos para a tua igreja, não vejamos pessoas falhas, mas vejamos a cruz e o teu corpo partido, o sangue de Cristo derramado em favor de muitos. Com essa imagem em mente, nós possamos servir a igreja com fidelidade, amando a tua palavra, lembrando que, acima de tudo, nós fomos resgatados pelo teu evangelho, e por isso nós amamos o teu evangelho e servimos a tua igreja, porque o Senhor nos amou primeiro. Que nós possamos ter essa disposição no coração, não nos preocupar com os nossos desejos, com o nosso nome, com aquilo que nós estamos fazendo, mas sim com o teu nome sendo conhecido e glorificado. É isso que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos. Tenham uma boa noite, bom descanso. É isso, gente. É um prazer mais uma vez. Que Deus abençoe. Uma alegria falar com vocês. Valeu, Valeu, pastor. Boa noite. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, gente. Até mais.